Bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é um só corpo e um só espírito. Efésios capítulo 4, o versículo também de número 4. Diz assim o texto bíblico: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Pode ocupar o assento. A unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, só é possível porque a origem dessa unidade está no próprio Deus triuno. Você sabe que o nosso Deus, em essência, ele é um. Só que ele se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas por causa do vínculo de unidade que está no Espírito, a gente não pode dizer que são três deuses, jamais. Nós dizemos que, em essência, ele é um só Deus, mas em pessoas eles são três. É um grande mistério isso, não? Então, a nossa unidade, a unidade da igreja tem origem nesse Deus maravilhoso, tá certo? E essa unidade da igreja só é possível por causa da unidade que há em Deus, tá certo? Agora veja, o apóstolo Paulo diz: há um só corpo e um só espírito. Vamos trabalhar aqui essa parte. A palavra aqui, no caso ele fala há é de fato um só, aquilo que é unido como um só, em contraste com o que é dividido. Quando Deus, por sua graça, nos salva, nós passamos a viver uma unidade espiritual. Isso está escrito em 1 Coríntios 6,17, que diz: aquele que se une ao Senhor Jesus Cristo, ele se torna um só espírito com ele. Assim como o marido e a mulher, ele casa, ele se torna uma só carne. É uma união da carne. Agora, quando nós entregamos a vida para Cristo, ou seja, Cristo nos alcança com a salvação, há uma união espiritual. Então nós se tornamos um só espírito com Jesus Cristo. Então daí está essa unidade, tá? Então todo salvo em Cristo é um só. Então, se eu entregando a minha vida para Cristo, eu passo a ser um só espírito com Jesus, ou seja, a minha união com ele espiritual, então logo todos os que entregaram a vida para Cristo se tornaram um só com ele. Veja só que coisa maravilhosa. E esse ser um só em Cristo Jesus, perceba, é viver de uma forma harmoniosa. Perceba comigo em Romanos, um texto muito lindo, capítulo de número 15, versículo 6, perceba: para que concordes a uma boca, olha lá, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra concordes, eu já disse, cordes, vem de acordes, é notas musicais mesmo. Então, concordes, com acordes, e tem esse sentido aí. Mas veja só o significado dessa palavra em grego. É uma palavra até bonita, eu vou pronunciar aqui, homolothimadon, olha só. Todos juntos, essa palavra concorde significa todos juntos, com uma mente, de comum acordo, ao mesmo tempo. O significado dessa palavra é quase que uma imagem musical. Um conjunto de notas é tocado, e mesmo diferentes as notas se harmonizam, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Veja isso. Assim o Espírito Santo harmoniza as nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Perceba só isso aqui, é como aqui nós temos os acordes aqui, tem no caso aqui tem a guitarra, tem o violão, tem a bateria, tem um teclado, tá certo? Então
há um toque aqui de cada um desses instrumentos, mas para que saia um som harmonioso, entende? Ou seja, para que saia tudo no tom e seja gostoso de se ouvir, porque se um tocar para trás, outro tocar para frente, um tocar em um tom, outro no outro, o que vai acontecer? Vai estar em desarmonia. E o que faz estar em harmonia é ser liderado. Então são vários instrumentos diferentes, mas vai dar uma harmonização. Meu Deus. Então, ou seja, o maestro chamado Espírito Santo harmoniza todo o corpo de Cristo, para que com uma só voz, veja só o que o texto diz, para que concordes. Então o Espírito Santo nos organiza. O Espírito, nós somos, né, na mão do Espírito Santo, esse instrumento, nós estamos em unidade ao corpo de Cristo. Aí o Espírito Santo pega cada parte desse corpo e harmoniza, para que esse corpo trabalhe tudo junto ao mesmo tempo. E aí vai sair o quê? Uma só voz. E qual é essa voz que vai sair pela essa boca? A voz que glorifica a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo. E aqui no caso é para que glorifiquemos, a palavra glorifiqueis aí significa louvar, exaltar, magnificar, tornar o nome do Senhor glorioso. Então a igreja orquestrada pelo Espírito Santo em unidade faz o nome do Senhor conhecido e glorificado entre os povos. Então se nós, entende? Se nós verdadeiramente fomos reconciliados com Deus através da morte, o sacrifício de Jesus, e agora o Espírito Santo nos uniu nesse corpo, ou seja, nos uniu a esse cabeça, e agora é o Espírito Santo que traz a harmonia desse corpo. É o Espírito Santo, ele vai orquestrando esse corpo para que esse corpo seja um. Embora você veja, são diferentes partes, mas eles trabalham todos em harmonia. E aí então, esse é o som que tem que sair da igreja, esta é a palavra que tem que sair da igreja, essa é a voz que tem que sair da igreja, a voz que glorifica o nome do Senhor. Então o mundo olha, porque é horrível, não é, você ouvir alguém desafinado, sem tom, tudo embaralhado, é horrível, não é? Agora quando você ouve uma voz afinada, com o instrumento tudo bem tocado, aquilo não vai bem aos ouvidos? Então quando o homem perdido olha uma igreja toda harmonizada, em unidade, vê toda aquela igreja organizada na unidade, ou seja, o Deus dessa igreja está sendo glorificado. Então, por isso que Deus é glorificado na unidade do seu povo, tá certo? Então, aqui no caso, há um só corpo. Corpo aqui no caso é o conjunto organizado, constituído de partes e membros, ó. Então tá aqui, ó, tem o olho, tem a boca, tem o pé, tem a mão, tem as juntas, tá certo? Cada parte dessa aqui compõe o conjunto organizado, que constitui-se de partes e membros. Isso é o nosso corpo. Escute isso, em João capítulo 11, versículos 50 a 52, foi profetizado, sem ele saber, tá? Saiu da boca dele, foi profetizado por Caifás, o sumo sacerdote da época, e o próprio João diz, sem ele saber, não foi por ele mesmo, foi o próprio Deus que usou ele. Veja só que coisa, né? Aquele homem era um homem corrompido, mas o próprio Deus usou ele, sem ele saber, Deus usou, e saiu da boca dele, foi profetizado que Jesus deveria morrer para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Isso foi profetizado. Esta é a razão de Jesus ter instituído a ceia. Quais são os dois elementos da ceia? Pão e vinho. O pão fala do corpo e o vinho fala do quê? Fala do sangue do cordeiro. E aí então, esta é a razão da ceia ser instituída, no caso, o pão e o suco, que representa o corpo e o sangue, e lá está escrito, lá em 1 Coríntios 11, 24, isto é o meu corpo que é partido por vós, ó. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Aqui quando ele fala, isto é meu corpo que é partido por vós, ele está falando do quê? Do seu corpo, ele sendo o pão da vida. Então, por nós participarmos do mesmo pão,
O que é participar do mesmo pão? Nós se alimentamos de Cristo, tá certo? Ele é o pão da vida. Sem alimento ninguém se mantém vivo. Por isso que a gente está vivo, porque se alimentamos da presença do Senhor. E o próprio texto ainda diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que por nós se alimentarmos do mesmo pão, que é Cristo, nós se tornamos um só corpo, tá certo? Então nós temos que entender que agora, perceba isso de forma muito tremenda e maravilhosa. Então, por nós se alimentarmos de Cristo, da obra de Cristo, ou seja, da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou para nos trazer vida, perdoar os nossos pecados, nós se alimentamos dEle, estamos vivendo nele, na fé dEle, tá certo? Então isso nos faz ser um corpo em Cristo Jesus. Agora veja isso aqui, que coisa maravilhosa, em Romanos 12, 4 e 5, esse texto é muito interessante. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, e a palavra operação aí, meus irmãos, significa modo de agir, função. Então, o meu olho tem a função de enxergar, o meu ouvido tem a função, qual é a função do ouvido? Ouvir, tá certo? Aí tem toda uma engrenagem aqui dos tímpanos e tal, tá? Até o menor osso do corpo humano, que é o estribo, ele ocupa um espaço muito importante nessa área do ouvido aí, tá certo? Então você vê que é tudo uma ligação, o corpo. Então cada parte do corpo funciona, cada parte do corpo tem uma funcionalidade, tá certo? Cada parte desse corpo. Então o texto diz aí, ainda no versículo 4, repetindo, porque assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Então, cada um no corpo de Cristo tem uma função diferente. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, entenda isso aqui. Aqui você sabe, uns aos outros, aí significa mútuo, recíproco. Então, através do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo nos faz membro do seu corpo, unindo-nos ao cabeça, que é o próprio Jesus. E é Ele quem determina que membro do corpo seremos. Então, entenda uma coisa: a partir do momento que nós somos alcançados pela salvação, você, eu entregamos a nossa vida para Cristo, nós vamos ser membro deste corpo. Agora, Paulo usa essa metáfora para a gente entender. Só que agora, presta atenção, é o Espírito Santo que ele me pega e me coloca nesse corpo. Só que agora perceba que o corpo tem várias funções. Mas quem é que me coloca no corpo? O Espírito Santo. Então perceba, se o Espírito Santo quer me pegar e me colocar na posição de orelha, o que eu vou ser no corpo? Eu vou ser orelha. E qual que vai ser a minha função? Vai ser ouvir. Agora, se o Espírito Santo me coloca como olho desse corpo, qual que vai ser a minha função? Enxergar. Então perceba, quem é que decide a minha posição no corpo? Quem que é? Então ninguém pode reclamar da posição que está no corpo de Cristo Jesus. Então não adianta, entende? Não adianta a pessoa querer reclamar com Deus e questionar Deus, mas por que eu sou ouvido e não um pé? Não, filho, foi Ele que quis que você tivesse essa função. E agora esse ser ouvido, ser a boca, ser seus olhos, seu pé, seu rim, seu pulmão desse corpo, isso representa o quê? As funções da igreja. Intercessão, evangelismo, tá certo? E assim vai, todas as funções que há aqui dentro da igreja, dentro do ministério. Então a gente desenvolve, um trabalha na área da obra social, um trabalha com a liderança, enfim, cada um vai desenvolver uma função no corpo. Agora, uma coisa que é fato, não existe parte inútil no corpo. Vamos lá, eu vou repetir de novo. Não existe parte inútil nesse corpo. Todo corpo tem a sua funcionalidade. Todo corpo, tá? Por mais que a pessoa olhe e fale, mas esse pedacinho do corpo aqui, mas isso é muito, muito, muito importante.
Então perceba isso comigo. É Ele que determina que pais sermos o corpo. E por sermos membros uns dos outros, tem que haver o cuidado mútuo entre nós, tá certo? Por nós, presta atenção, nós somos membros um. Perceba, não tem como, eu não posso pegar aqui e separar os meus dedos da minha mão, do mesmo jeito que eu não posso separar a minha mão do meu braço, e eu não posso separar o meu braço do meu antebraço. Um membro está ligado a outro. Se eu tirar um dedo aqui, só o dedo vai sofrer? Todo o corpo sofre, porque nós somos uma unidade, gente. Por isso que eu digo que tem que haver o cuidado mútuo, recíproco, tá certo? É por isso que eu volto a dizer o que já falei várias vezes aqui: o meu irmão é problema meu sim. Tá? Ele é problema meu sim. Se ele não está bem, se ele não está bem na fé, se ele não está bem na caminhada, eu tenho que ser instrumento de ajuda para ele. Porque, perceba, às vezes o problema está só no pé, mas está comprometendo o corpo inteiro. A pessoa foi e está com o pé, fraturou o pé, mas só o pé está sofrendo? O corpo está impedido de caminhar. Enquanto nós não adquirimos essa mentalidade de ser corpo de Cristo, as coisas não vão andar como deve ser, tá certo? Veja só a profundidade, eu só estou começando, veja a profundidade que nós estamos ouvindo aqui agora. Na unidade do corpo, há diversidade. Repita isso comigo: na unidade do corpo, há diversidade. O que é diversidade? É diferente, porque já pensou um corpo só formado por boca? Que coisa horrível que seria. Um corpo só formado de pé? Que coisa feia que seria, não? Então, há diversidade no corpo. Veja, o corpo, ele tem diversidade, tem diferença, mas veja como o corpo, na sua diversidade, ele é bonito. Ele é bonito porque ele tem diversidade. Mas não é porque a mão é diferente do ouvido que um é menor que o outro. Não, o ouvido tem uma função, a mão tem outra função, e os dois são importantes porque estão no corpo. Uma vez eu escutei, por isso que eu digo, uma vez eu escutei, foi infeliz, um grande homem de Deus, pregador, e ele pregava, eu estava num retiro, ele pregava, e depois eu rebati quando eu preguei, porque isso está muito errado, isso não está aqui no estudo, mas cabe. E ele dizia assim, enquanto Deus não vai te exaltando, continua aí, cuidando de carro, continua servindo os irmãos, pegando, varrendo. Aí, como se ele dissesse, olha só o que o homem está pregando, ele está dizendo, continua varrendo, continua cuidando do estacionamento, continua, como se isso fosse desonroso. Ele estava achando que só é honra quem prega, só é honra quem louva. Opa, pera lá, então eu estou desprezando a outra parte do corpo que recebeu um outro dom de Deus? Então, na função da obra de Deus, do corpo de Cristo, não há desonra, não há demérito. Se um organiza, se um ajeita, se um intercede, se um limpa, isso não há demérito, não. Cada um desenvolva a sua função. Ora essa, eu tive que rebater, porque isso aí pode causar um mal-estar, porque aí as pessoas vão começar a disputar uma posição que não é dele. Já pensou se a mão chegar e falar para o ouvido, sai daí, que agora eu que vou entrar no teu lugar? Como que a mão vai funcionar no lugar do ouvido? Aí vai ficar aquela coisa feia lá, sem ouvir nada. Aleluia, estou sentindo graça aqui. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 7. Olha como que é lindo. Na unidade do corpo há diversidade. Vamos ver isso? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversidade de dons. Quais são as diversidades de dons? Aqui no caso, aqui no capítulo 12 aqui de Coríntios, está falando dos 9 dons espirituais.
que é o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, profecia, variedade e interpretação de línguas. Esses 9 dons, quem é que concede? É o Espírito Santo, tá certo? Mas o Espírito, olha só, mas o Espírito que deu um dom a um, deu um outro dom a uma outra pessoa. Perceba isso aqui. É por isso que eu digo que é o Espírito Santo que nos coloca no corpo de Cristo. Aí, essa função que o Paulo usa da metáfora do corpo é muito pertinente, é para mim a mais profunda que há na Bíblia, se tratando aí da nossa união com Cristo, tá? Embora existam outras metáforas, como a videira, tá certo? Mas para mim a mais profunda é o corpo. E agora você entenda isso aqui. Ele está falando dessa diversidade de operações do corpo, porque para cada um Deus deu um dom. Por exemplo, para um Deus deu o dom da profecia. Para outro, Deus deu os dons de curar. Só que perceba que nenhum é maior que o outro. Por que nenhum é maior que o outro? No sentido de quê? Porque o mesmo Espírito que deu o dom para um, deu outro dom para outro. É o mesmo Espírito que dá para cada um conforme ele quer. A Bíblia ainda, aqui no capítulo 12, diz isso, é ele que reparte os dons como que ele quer, e ele dá para o corpo de Cristo, tá? Agora versículo 5, perceba aí que lindo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Quais são os 5 ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores, tá? Então aqui, esse Senhor aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais é o Espírito que concede, mas existe uma segunda categoria de dons, que é os ministérios. Os ministérios, agora perceba isso aqui, a Bíblia diz, e deu uns para apóstolos, outros para profetas, entende? Então tem que haver essa diversidade, aí você entende porque cada parte do corpo corresponde a uma função, tem que haver essa diversidade, a diversidade é linda demais. Então, mesmo o Senhor Jesus é que capacita um membro do corpo para ser o quê? Um pastor, outro para ser um evangelista, outro para ser um profeta. Por quê? Depois nós vamos ver isso, é claro, no capítulo 4 ainda, versículo 11. Mas o apóstolo lança o fundamento. O profeta, ele vai e é o fiscal da obra. Se ele vê alguma coisa errada, ele faz, isso aí está errado, assim diz o Senhor. O evangelista, ele enche a casa. O pastor organiza a casa. E o mestre trabalha de acordo com o manual. Isso aqui só foi um renovo. Foi só um resumo. Mas um resumo renovado. Amém. Aleluia. Consertei na hora aqui. Agora veja. Já pensou se essa igreja só fosse formada só por evangelista? Irmão, só ia encher a igreja e da manhã não ia ter mais ninguém aqui, porque evangelista só sabe ganhar, mas evangelista não sabe apacentar. Tá? Agora, perceba, eu já vi muito isso, eu já vi gente que tem uma capacidade para abrir igreja, para levantar um povo, mas nunca para com ele. Por quê? Porque ele não consegue pastorear, não é o dom dele, não é a área dele, de atuação. Entende? Agora imagine só você ter um mestre na igreja. Vai ser um povo todo etiquetado. Um povo engessado, duro. Né? Um povo muito cabeça, mas vai ter as canelas finas. Veja como a diversidade é maravilhosa. Tem o mestre, mas tem o profeta. É forte demais isso aí, gente. Agora o versículo 6, vamos aí, versículo 6. E há diversidade de operações. E voltando aí, é claro que uma pessoa, Deus pode capacitar ela para desenvolver vários dons, tá? A gente não está preso a isso. Eu posso ser pastor, mas posso trabalhar a questão do mestre, do evangelista, normalmente, tá bom? Normalmente é Deus que faz isso, que capacita. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora percebe isso aí, irmão. A palavra opera aí, perceba. Há diversidade de operações.
Então veja, cada parte do corpo funciona de um jeito. E aqui no caso, quando ele fala é o mesmo Deus, por que é o mesmo Deus? Porque os dons espirituais vêm do Espírito Santo. Os dons ministeriais vêm do Senhor Jesus. E os dons naturais? Vêm de Deus o Pai. É o Pai que dá o dom natural. Qual que é, por exemplo, um dom natural? Veja como é importante um dom natural. Se não houvesse dom natural, quem ia cantar na igreja? Se não houvesse o dom natural, quem ia liderar na igreja? Porque liderar é um dom natural. A pessoa já nasce líder. Ela só desenvolve o dom, tá? Isso é um dom natural. Então, por exemplo, encorajar as pessoas. Isso é um dom natural. Outro dom maravilhoso, exercer misericórdia. Isso é um dom. Aleluia. E se não houvesse o dom de exercer misericórdia, o que seria da obra social de uma igreja? Veja como é importante a diversidade. E é Deus que opera tudo em todos o quê? Em todos os membros. Membros de quem? Do corpo. A palavra opera, você já conhece essa palavra, mas é bom que se repita para ficar fixo na mente. A palavra opera aí significa fazer funcionar, produzir. É onde se origina a palavra energia. Então é Deus que energiza esse corpo. Quando perceba o operar de Deus, a energia de Deus vem sobre o corpo, o que o corpo faz? Começa a funcionar. Aí aquele que recebeu o dom, um dom espiritual, o dom ministerial, o dom natural, ele começa o quê? Ele começa a funcionar, ele começa a produzir, ele começa a dar fruto. Que coisa tremenda é essa, minha gente? Isso é muito violento. Versículo 7, olha lá, aleluia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A palavra útil aí, meu amado irmão e minha amada irmã, o que significa? Carregar com os outros, levar juntamente ao mesmo tempo, ajudar, ser produtivo, e aonde se dá utilidade. Ou seja, a igreja orquestrada, unida pelo Espírito, trabalha, funciona em sincronia e é produtiva. Quando que a igreja, ela se torna uma igreja produtiva? Quando todo o corpo está funcionando. Um dia, aleluia, como aquela mulher, a sogra de Pedro, ela estava o quê? Enferma, estava com febre. A febre você sabe que não é uma doença. Havia alguma infecção no interior dela, algum problema, quem sabe, sei lá, no pulmão, quem sabe no rim, quem sabe na garganta, sei lá qual era o problema que tinha. Mas Jesus foi e quando tocou nela, curou ela, ela se levantou com todo o seu corpo e passou a servir. Não entendi a parte deste corpo congregacional que não estava funcionando, a parte desse corpo que não estava em funcionabilidade, a parte deste corpo que não, ou seja, esse ouvido que estava surdo, essa mão que estava mirrada, esse pé que estava travado. Deus vai operar nesse corpo, Deus vai operar nesse corpo. Adore a Deus por alguns segundos. Oh, la camanchara bacandara bacaia. É Deus que opera. É Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele se manifesta no corpo de Cristo para quê? Para que esse corpo, eu vou repetir o significado da palavra, meu Deus do céu, útil significa carregar com os outros. Perceba, se o meu corpo não estiver em sincronia, se o meu corpo se eu não pegar junto, se eu não trabalhar ao mesmo tempo, perceba, a cabeça manda o comando, ó, todo o meu corpo trabalha junto. Ó. Então, quando é que uma parte do corpo não funciona? Ela recebe os comandos da cabeça e não funciona. Se ela estiver doente, aí você pega e diz, perceba, está uma parte do corpo imóvel, não está funcionando. Aí a cabeça manda, perceba, a perna está cheia de dor. Eu estou falando isso porque Deus está curando gente disso. A perna está cheia de dor. Aí a pessoa precisa caminhar, subir escada, descer a escada. Deus está te curando hoje disso aí.
Aí a cabeça manda o quê? A cabeça manda o comando. Vai, mexe o pé não vai. Por quê? Porque está com dor, está com problema, não está bem. E agora veja o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo te colocou nesse corpo, ou seja, você tem dom espiritual, dom ministerial, você tem o que? Dom natural, e agora Deus opera em nós, Deus age em nós, Deus se manifesta em nós, e esse corpo trabalha com harmonia. Aí o cabeça que é Cristo, oh meu Deus, quem está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? O cabeça que é Cristo pega e fala. Ele fala em todo o corpo. O olho funciona, o ouvido funciona, a boca funciona, as mãos funcionam, os dedos funcionam, os nervos funcionam, os artérios funcionam. Olha que lindo, que caminhar maravilhoso. Então um corpo saudável, um corpo que funciona, o que vai acontecer? Aleluia, ele vai ser útil. Ele vai ser produtivo. Agora você está entendendo, aleluia. Então o departamento infantil vai funcionar, os adolescentes vão funcionar. Agora está entendendo, né? Os jovens vão funcionar, a labaxéria, os varões vão funcionar, o grupo de intercessão vai funcionar, as irmãs vão funcionar, os músicos vão funcionar, aleluia. Aí o cabeça manda o comando, aí todas as partes do corpo funcionam, todas as partes do corpo trabalham. Que mentalidade é essa, minha gente? É a mentalidade de Deus, né, da palavra. Agora veja, há um só corpo e um só, aqui tem profundidade, gente. Há um só Espírito, um só Espírito. Se tem um só corpo, é só um Espírito. Esse Espírito aqui, qual Espírito está falando? Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, o nosso Deus, Espírito Santo. Veja isso aqui. O Espírito Santo é a vida que enche cada parte do corpo de Cristo. Eu vou repetir porque você não entendeu. O Espírito Santo é a vida que enche cada membro desse corpo. Cada membro desse corpo é impregnado pela presença do Espírito Santo. Aleluia, vou falar de novo. Cada membro deste corpo é impregnado pela presença do Espírito Santo. Eu vou falar pela terceira vez porque alguém não entendeu. Cada membro deste corpo é cheio, é impregnado do Espírito Santo. Há um só Espírito no corpo de Cristo, porque existem três Espíritos. Por que ele diz há um só? Por quê? Porque existem três Espíritos. Quais os três Espíritos que existem? O Espírito humano, o Espírito, os demônios, no caso, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então veja só, o Espírito humano, os Espíritos malignos e o Espírito de Deus. Agora entenda que nesse corpo só há espaço para quem? Para um Espírito. Veja a profundidade que é aqui. Por quê? Porque o espírito humano foi corrompido pelo pecado e o homem se tornou carnal. Quando o homem pecou, ele morreu o quê? Espiritualmente. Então ele se tornou o quê? Carnal, destituído de espiritualidade. Então o homem por si só, ele não tem espiritualidade. O máximo que ele consegue é uma hipocrisia, de fazer uma boa obra, ser um filantropo, ajudar alguém, mas ele é destituído da verdadeira piedade, da verdadeira espiritualidade, que é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, então, o espírito humano foi corrompido pelo pecado e o homem se tornou carnal. Então, por que eu digo que há três espíritos? Porque uma pessoa se move pelo seu espírito humano, ou influenciada pelo espírito diabólico, ou pelo espírito de Deus. Tá certo? Em um corpo trabalha um espírito. Então veja, o espírito humano, perceba, foi corrompido por causa do pecado, ele se tornou carnal, destituído de espiritualidade.
Agora, os espíritos rebeldes, que no caso são os demônios, eles não possuem corpos, eles não têm, tá? Corpos, eles são destituídos de corpo. Por isso, quando possuem um corpo humano, são chamados do quê? Espírito imundo. Agora você entende que a Bíblia chama os demônios de espírito imundo? Por que espírito imundo? Porque eles possuem corpos. E eles passam a entrar na pessoa e passa a dominar aquela pessoa. Aí a pessoa agora faz aquilo que o demônio ordena que ela faça. Ela é influenciada totalmente por esse espírito maligno, tá certo? Agora, em contrapartida, aleluia, o corpo de Cristo não é nem carnal, ou seja, destituído de espiritualidade, e nem é maligno, ou seja, o corpo de Cristo não é possuído por demônio. É por isso que é impossível, escute o que eu vou falar, é impossível um crente genuíno ser possuído por demônios, é impossível, não tem possibilidade, porque, presta atenção, é impossível um crente genuíno ser possuído por demônios, é impossível, ele não tem como. E por que não tem como? Sabe por quê? Eu já te digo, por quê? Porque agora, perceba, então o corpo de Cristo não é nem carnal e nem maligno, mas é santo. E por que é santo? Porque é habitado pelo Espírito Santo. Então o corpo de Cristo, ele não é um corpo carnal, ele não é um corpo maligno, porque não é habitado por demônios. O corpo de Cristo é um corpo santo. Por quê? Porque é habitado pelo Deus que é santo. Romanos, vem comigo, minha gente, isso aqui é forte demais. Romanos 8 e 9 e depois 14. Olha só o que diz aí em Romanos, perceba isso. Portanto, os que estão na carne, aqui carne, ou seja, a pessoa que está vivendo por si só, destituído da espiritualidade, vivendo uma vida pecaminosa, não podem agradar a Deus. A palavra aí não podem significa ser incapaz. Então toda pessoa, presta atenção, toda pessoa que vive na carne, ela não pode agradar a Deus, ela é incapaz de agradar a Deus. Ela até pode falar, não, eu quero agradar a Deus, mas ela é incapaz. Agora você entende que Jesus falou, sem mim? Porque a única maneira de eu agradar a Deus é por meio de Cristo. Agora veja, versículo 9, esse versículo é muito poderoso. Vós, porém, aleluia, dá até um alívio, não estáis na carne. Diga amém aí, irmão. Mas no Espírito, olha lá, se é que o Espírito de Deus habita, mora em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está vendo aí só? Então perceba só, se o Espírito Santo não for morador da tua vida, você não pertence a Cristo. E preste atenção, e aonde está o problema disso, pastor? Aonde está o problema disso? A única maneira de eu não estar na carne, ou influenciado e possuído por demônios, é se tornando membro do corpo de Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo. Então como que eu consigo sair da carne? Como que eu não sou influenciado por Satanás e seus demônios? E muitas vezes possuído, que as pessoas que vivem a possessão, escute, nem todas as pessoas são possuídas, mas todas as pessoas que não estão em Cristo são influenciadas. Não é qualquer pessoa que você chega e você fala, em nome de Jesus sai demônio, ela não está possuída, ela está agindo por influência, já virou um discípulo, ele já tem uma formação maligna, e a única maneira de quebrar esse ciclo, aleluia, a única maneira de demolir essa obra da carne, a única maneira de acabar com a influência do adversário, é se tornando um membro do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo habita no corpo. Diga bem forte com a mão direita levantada, o Espírito Santo, diga forte, o Espírito Santo habita no corpo de Cristo. Quem pode adorar a Deus? Isso me compete a dizer que você não é ninhada de demônio, você é casa de Deus, é morada do Deus Altíssimo.
Alaide arrepia. Que manto cominara sande comanai. Alabatubi que petera mande coma. Saia da carne e vai para o Espírito. Saia da carne e vai para o Espírito. Aleluia. Porque se a pessoa sair da carne, o que traz contenda? A carne. A Bíblia diz qual que é as obras da carne? Aí fala lá, prostituição, impureza, porfia, idolatria, e assim vai. Agora você está entendendo porque às vezes começa a ter umas coisas estranhas no meio da igreja? Agora veja isso aqui, Romanos 8,14. Estou sentindo graça aqui, viu, gente? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, é esses que são os filhos de Deus. E a palavra guiados aí, minha gente, sabe o que significa guiado? Significa conduzir segurando com as mãos. Então o Espírito Santo, ele nos pega pelas mãos e o que ele faz? Ele nos conduz aos passos de Cristo. Olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega e fala, ó, eu sou teu mestre, eu sou teu líder. Está vendo ali? Essas são as pisadas de Jesus. Então, ó, pisa aqui, ele pisou aqui, você pisa aqui, olha, opa, ó, e sabe por que o Espírito Santo nos pegou pelas mãos e está nos conduzindo? Porque o nosso destino final é o céu, o nosso destino final é o céu. Só quem está de mão dada com o Espírito Santo. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Só quem está de mãos dadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em um corpo. Não existe dois corpos. Só existe um corpo. Anante kemene kezaya kanara shere badar copia ele bacandara bashande candere bacaya ala bacatara bacominara sepia ele bacominara candere bacaya. Ele quer estar aqui envolvendo o corpo, ele quer estar aqui trabalhando no corpo. Aleluia. Olha lá, quem está no corpo já vai sentindo. Está entendendo? Quem está no corpo sente. Quem está no corpo sente. Quem está no corpo sente. A noite eu quero iterebacandácia. Por que uns não sentem? Porque está fora do corpo. Mas se você está no corpo, o Espírito. Alecandarasa, camarasi cole kenekasi, evicamachera bacanda, amacachera cantarabacasa, chamando coblofácia, elebacanto, elebacanto, elebacaie, elebequebe de oblofácia. Nesse exato momento, o Espírito Santo manifesta renovo na igreja. Te comentar a séria. Ah, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saia da carne. Saia da influência do inimigo. Se o Espírito Santo não habita em ti, é porque você não faz parte do corpo do Senhor. Você ainda não se tornou um membro. Agora entende? A pessoa está aqui, culto após culto, ouve pregação e mais pregação. Por que que o corpo sente e ele não sente? Porque ele está fora do corpo.
Por que o corpo funciona? Por que essa mão está funcionando? Por que esse pé está funcionando? Por que esse rim está funcionando? Esse pulmão está funcionando? Hoje Deus vai curar fisicamente aqui nesta noite. Porque Deus está operando nesse corpo. O Espírito Santo está dando vida a este corpo. Escute, você não pode sair daqui nesta noite sem ter a certeza de que o Espírito Santo habita em você. Não seja enganado pelo inimigo. Tem pessoa que está sendo enganada, acha que é habitada pelo Espírito, mas não é, porque a sua conduta denuncia isso. Você não tem prazer de estar no culto, você não tem prazer de buscar a Deus, você não tem prazer de servir ao Senhor. Se torne hoje um membro de Cristo. Agora veja aqui a continuação agora. Parte B do versículo 4. Vou repetir a primeira parte que nós já trabalhamos. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Primeiro vamos trabalhar aqui. Fostes chamados. Aleluia. A palavra aí fosse chamado significa falar a outra pessoa a fim de trazê-la para mais perto, numa relação pessoal. Ou seja, o chamado de Deus traz as pessoas à comunhão com Cristo e com os demais membros do corpo. Então é impossível ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com os membros do corpo. Vamos ver isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:9. Olha lá. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, plural, fostes chamados. Não é só eu que fui chamado, é no plural, fostes chamados, todos, para um relacionamento pessoal, íntimo com Deus e uns para com os outros. Perceba o que o texto diz, nós somos chamados para a palavra para indica propósito. Então qual é o propósito de Deus nos ter chamado para a sua presença? Qual é o propósito de Deus nos ter chamado para si? Para quê? Para a comunhão. Esse é o propósito de Deus ter nos chamado. Para que nós tenhamos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. E essa palavra é muito linda. A palavra para comunhão no grego é linda, essa é fácil. Koinonia, diga isso. Koinonia. Vocês estão chique demais. Koinonia. Pastor, o que significa koinonia? Pega essa. A parte que alguém tem em algo, ou seja, você tem parte em algo, isso é ter comunhão. Participação, relação e intimidade. Esta é a razão de Jesus censurar a Pedro em João 13:8. Jesus falou, me dá o teu pé para me lavar. E Pedro falou, o meu pé tu não lava. Jesus falou, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte. O que é não ter parte? Não ter comunhão. É a mesma palavra. Então Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem o quê? Lavar o pé é símbolo do quê? De pureza, de limpeza. Jesus falou, você quer fazer parte de mim? Tem que ser limpo. Aí Jesus falou, se eu não te lavar os teus pés, olha lá, quer ficar com o pé sujo para quê? Pé fala de conduta, pé fala de caminhada. Se eu não limpar a tua caminhada, se eu não limpar o teu estilo de vida, tu não tens parte comigo. O crente não caminha em qualquer lugar. A conduta nele não é como a conduta mundana. Qual que é a conduta mundana? A pessoa faz tudo do jeito que pensa e que acha que tem que ser. Agora a conduta divina é baseada nas escrituras sagradas. Aí vem Jesus e fala, me dá o teu pé. Aí Pedro falou, não quero ser lavado não, quero continuar com esse pecado aqui. Ah é? Então quer continuar fazendo coisa errada? Então você não está em comunhão comigo, Pedro. Você não tem comunhão comigo, você não participa. Aí Jesus falou, aí quando Jesus falou, você não participa? Aí Pedro falou, então não lava só o pé não, Senhor. Lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Então entenda uma coisa. Oh meu Deus.
Ou seja, nós só teremos comunhão com Cristo e uns com os outros se participarmos da mesma pureza de Cristo. Em Cristo nós somos participantes da natureza divina. Está em 2 Pedro 1,4. Fala que nós somos participantes da natureza divina. O que é ser participante? Eu tenho parte na natureza divina. Nós em Cristo não somos uma nova criatura? Eu tenho parte na natureza divina. Eu não estou mais com a minha natureza pecaminosa, simplesmente o que? Cristo me deu uma nova natureza. Qual que é a natureza? A natureza dele está em mim. Aleluia! Agora entendeu por que você podemos ser santo? Porque a natureza dele está em nós. Pega essa aqui, 1 João, esse texto é lindo. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Ou seja, o Deus que me manda andar na palavra, ele mesmo está na palavra. Luz é o que? Não está escrito lá, Salmo 119, 105? Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Luz aqui é a palavra. Então, ou seja, o Deus que fala para mim, aleluia, viver na palavra, ele mesmo não sai da palavra. O nosso Deus é um Deus de palavra. Glória a Deus. Estar em comunhão é participar, é ter parte. Aí veja só. Agora você entende, olha só, então estar em comunhão é ter parte. É participar. Agora fala para mim, como que alguém que diz que é membro não participa de ser dizimista nem ofertante, não participa das orações, não participa das festividades, não... membro de que você é? Me explica agora. Membro de quem que você é? Fala, isso aqui Deus me deu, presta atenção. Uma pessoa vem, ouve aqui a mensagem, nunca deu satisfação de nada. Você fala uma coisa, não obedece o que você fala, não honra a Deus. Eu falo, o que essa coisa está fazendo aqui dentro? O que está fazendo? Está precisando deixar a gente lavar o pé. Está precisando o quê? Passar a ter parte, se você não tirar, tira esse sapato aí, essa sandalinha, estou falando espiritual, deixa Jesus lavar o teu pé. Se você deixar lavar o pé, ele fala, agora você tem parte, agora você tem parte. Meu Deus, você entendeu o que é ser membro? A pessoa diga assim, pastor, o que eu preciso para ser membro? Só pegar a carteirinha? Eu nem falo nada, eu falo, começa a congregar aqui. Começa a vir nos cultos. Você vai entender o que é ser membro. Para não desanimar logo de cara a pessoa. Porque tem pessoa que acha que ser membro é chegar e ter uma carteirinha, sou membro. Ser membro é participar do corpo, é participar do sangue. É por isso que o maior culto, qual que é? O culto da comunhão. Sentar na mesa, pegar no corpo, beber do sangue. Quem é que não está em comunhão? Veja, existem pessoas que não estão em comunhão e não discernem o corpo. Judas, Jesus deu o corpo para ele, fala, come aí e bebe aí. Ele comeu e bebeu, saiu da Santa Ceia e sabe o que ele foi fazer? Foi vender o corpo. Tem gente que sai do culto e vai beber coisa alcoólica. Tem gente que sai do culto e vai visitar o site pornográfico. Tem gente que vem e senta aqui na mesa, olha aí, ó, continua descendo a lenha na vida dos outros. Olha lá, tem partes ou não tem? Vai deixar Jesus limpar o pé ou não vai deixar? Diminuiu aqui, hein? O glória. Aleluia. Mas daqui a pouco sobe de novo o nível. Aleluia. Tem coragem de dizer? Diga, Jesus, limpa os meus pés. Quem deixa Jesus limpar os pés? Eu quero ter parte contigo, meu Senhor. Eu quero ter parte na ressurreição. Vai ser turrão que nem Pedro? Não, não vou deixar limpar. Libera esse perdão logo. Deixa ele limpar o teu pé.
Vai, acabou o culto, dá abraço lá. Vai lá, vem aqui. Vamos deixar essas indiferenças para trás. Canosei Tioheb, Elemanjaura Cole Sine Cole Maragaia. O corpo sente que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sinto a presença de Deus viva. Eu sinto a glória do Espírito Santo do Senhor. Isso aqui não é conversa fiada, não é história de carochinha. Isso não é da minha mente nervosa. Isso é obra de Deus, igreja. É obra de Deus. Então a gente como corpo, perceba, a gente como corpo tem que participar de tudo. E perseveravam unânimes, olha lá, na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Participa, tenha parte em tudo. Não consegue ajudar de um jeito, ajuda de outro. Um exemplo prático, vem agora na minha mente. Olha o que é estar em comunhão. Lembra no tabernáculo? Olha lá, Êxodo 25. Deus pegou e falou: eu quero que você, Moisés, manda o povo trazer a minha oferta alçada para levantar o tabernáculo. E começa com ouro. Vem com ouro, depois vem com a prata, depois vem com o cobre, depois vem com a madeira, vem com a púrpura. E por que Deus especificou vários materiais, começando do maior valor ao menor valor? Porque Deus falou: ninguém pode ficar de fora. Você não tem condição de dar ouro? Então dá uma lasquinha da tua madeira aí, rapaz. Porque você tem que ter parte nessa obra. Aleluia. Compartilha alguma coisa. Dá uma hashtag no teu irmão aí, fala para ele. Compartilha aí, fala com ele, fala isso aí. Aleluia, fala, compartilha. Quando a igreja se reúne para adorar, é só compartilhamento. Eu compartilho com você, você compartilha. Aleluia, é só compartilhamento, filho. É por isso que o nosso culto é edificante. Por que é edificante? Porque o corpo é diverso. O que o olho faz, a mão não consegue fazer. Então o corpo compartilha o que ele tem, e o pé compartilha o que ele tem, a mão compartilha o que ele tem. Ah, meu Deus! Aleluia. Aí que quando cada um vai compartilhando o que recebeu do Senhor, aí o que acontece? O corpo só cresce com isso. Vamos lá para me encerrar esse mistério. Aleluia. Versículo 4, voltando. Fossem chamados em uma só esperança. A gente só tem uma esperança. Por que uma? Porque não tem plano B. Vou repetir essa, hein? Por que nós só temos uma esperança? Porque essa única que a gente tem não falha. A palavra esperança aqui significa nutrir expectativa por aquilo que se espera com prazer. Então a nossa grande e viva esperança é a volta de Jesus Cristo. Quem ainda tem essa esperança da volta de Jesus Cristo? Agora pega isso aqui. Por que a nossa esperança é a volta de Cristo? Porque tudo gira em torno dele. Presta atenção, se Jesus, quando Jesus voltar, ele vai cumprir tudo que ele falou. Então tudo depende do quê? Da volta de Jesus. Se Jesus não voltar, não temos esperança. Então essa é a nossa esperança. Por quê? Só vai existir vida eterna se Cristo voltar. Só vai existir glorificação do nosso corpo se Cristo voltar. Só vai existir novos céus e nova terra se Cristo voltar. Não vai ter mais dor, mais sofrimento, só se Cristo voltar. É por isso que a nossa esperança é Cristo. Se Ele voltar, como tenho certeza que vai voltar, as promessas se cumprirão. Aleluia! Essa é a nossa esperança. A esperança do corpo de Cristo é essa. Essa é a nossa esperança. Nós somos chamados para viver nessa coinonia, tá certo? Para com Deus, para com os membros desse corpo, porque temos uma só esperança.
Jesus vai voltar. E olha só que lindo que Paulo fala aos Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Diga bem forte, reservada nos céus. A palavra reservada aí, no grego, significa ser guardado, estar à espera de alguém, preparado. Então veja, tudo o que Deus prometeu fazer, já está o quê? Já está preparado. João 14. Eu vou preparar. Ele foi e ele já preparou. Ele já preparou uma coroa de vida eterna. Ele já preparou um corpo glorificado. Ele já preparou. Já está. O que é reservado? Presta atenção. Eu vou ter que usar essa linguagem bem simples, essa ilustração mais simples do simples que eu achei aqui para compartilhar. O que é reservado? O Dia das Mães está chegando, né? Então, aí você ligou lá no restaurante e falou: reserva o lugar para minha família. Quando você chega no restaurante, o que está lá? Já está? Já está tudo preparado, já está reservado, aleluia. Jesus pegou e falou: eu estou indo lá para preparar, eu estou indo lá para reservar. Quando você chega lá, já está a mesa posta. Ah, meu Deus, me ajuda aí, meu Deus. Já está tudo reservado. Nós vamos sentar naquele banquete, a grande ceia do Senhor, a ceia das ceias. Oh, meu Deus. Agora encerrei aqui, vamos lá. Versículo 4, voltando, vou ler todo o versículo. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. A palavra vocação significa convocação, convite divino para abraçar a salvação de Deus. A salvação é de Deus. Essa vocação é chamada, segundo Timóteo 1:9. Olha como que é essa vocação nossa. O que é a vocação? É um chamado de Deus para abraçar a salvação. Então, a vocação do crente, qual que é? É a vocação celestial. Vida eterna. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Aqui ele não está falando de chamado, conforme já falei, a pessoa desenvolve isso no corpo, a pessoa é evangelista, a pessoa tem esse dom. Não. Aqui ele está falando da vocação, está falando da vocação humana que você desenvolve, está falando da vocação divina. Essa é a maior de todas. Agora veja, olha como Paulo chama essa vocação, e aí a gente encerra. Aleluia. Glória a Deus. Quem sente a presença de Deus de verdade aqui? Amém. Que o corpo está bem aí, viu? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, porque ninguém é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo já fez. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos ou seja, desde a eternidade. Então o propósito da salvação é desde a eternidade. Eu e você nem tinha nascido, mas Deus já tinha um propósito de nos salvar. Aleluia. Entra no propósito. Está entendendo que entrar no propósito? É no propósito da santa vocação. Tem gente aqui que está fora do propósito, mas hoje você pode entrar no propósito. Tem salvação aqui, eu sinto, hein? Eu sinto aqui no meu espírito que tem gente para ser ligada no corpo e ser habitada pelo Espírito Santo. Por que é chamado de santa vocação? Paulo chama uma santa vocação. Olha lá, uma santa vocação. No caso aqui, quando ele fala santa vocação, ou seja, a salvação resulta em um viver santo. Vou repetir essa. A nossa vocação, ou seja, ser salvo,
por Cristo Jesus vai resultar num viver santo. Aleluia. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para ver o Senhor, eu tenho que seguir a paz e Então, o corpo de Cristo tem paz e santificação. E com isso, aleluia, eu encerro a mensagem dizendo: Deus é Deus da unidade.